Olá pessoal, tudo bem? Demorou, mas estamos aqui. Essa aula ela é direcionada aos meninos do Projeto de Vida e Empreendedorismo, do segundo ano. E antes de começarmos a aula, eu gostaria de estar comentando com vocês algumas coisinhas. Primeiro, em sala de aula, pessoal, é provável que eu iria gastar mais ou menos umas 3 aulas para trabalhar esse assunto que eu vou trabalhar nessa aula específica. Ou seja, eu sugiro a vocês, eu vou estar recomendando isso lá no G8, eu sugiro a vocês que vocês dividam, né, essa aula em 3 momentos. Claro que o aluno que quiser assistir toda ela, sem intervalos, não há problema nisso, mas até para evitar que fique um pouco cansativo, ok? Eu estou fazendo isso também na biologia, vocês sabem, eu comento muito das atividades que eu tenho com os meninos da biologia com vocês, e eu estou sugerindo isso. Tem aulas que de repente eu gastaria aí 5 aulas para trabalhar, mas como se trata de um assunto só, eu preferi trabalhar ela por inteiro e sugerir a vocês que vocês possam dividir de acordo com o que vocês acharem pertinente, ok? Outra coisa é exatamente o fato de estar conversando com vocês sobre a situação pela qual nós estamos passando agora. É uma situação que eu acredito nenhum de nós, nem eu, nem vocês imaginava passar. Então, cada um de nós temos que ter o equilíbrio para passar por esse momento da melhor maneira possível, né? A gente tem ouvido muito nas redes, né, que é momento da gente aproveitar, sim, aquela convivência que a gente, até então, pela correria do dia a dia, a gente não tinha com a nossa família. Tá? É momento da gente se conhecer, momento da gente conhecer as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Então, assim, eu falo muito isso com vocês em sala, mesmo ano passado eu falava, a gente tem que aproveitar aquilo que é positivo das coisas que a gente passa. É claro que existem pontos negativos diversos, né, mas que todo mundo sabe, todo mundo aqui está consciente que são coisas pelas quais a gente vai passar, né? Se vai passar num tempo curto ou num tempo mais demorado, a gente não sabe, mas o que a gente sabe com certeza é que essa crise ela vai passar, então a gente tem que ter um preparo psicológico para suportar essa situação. Ok? Bom, o nosso assunto, após aquele momento em que a gente trabalhou um pouquinho sobre a questão da nossa formação, né, no nosso material, o material que a maioria de vocês tem em mãos, é esse aqui, ó, autoconhecimento e escolha profissional. É claro que essa é uma pergunta que vocês que estão no segundo ano, vocês fazem para todas as pessoas que têm um maior grau de experiência. Então, eu acredito que vocês já devem ter feito essa pergunta sobre a escolha profissional, talvez para os seus pais, talvez para alguns dos seus professores, porque muitos de vocês já estão pensando que, poxa, o ano que vem eu já vou estar no 3º ano, é momento de sair do ensino médio e procurar um curso técnico, sair do ensino médio e entrar para fazer uma graduação numa faculdade. Então, assim, esse é um questionamento que a gente, mesmo não sendo professor de projeto de vida, a gente já vinha ouvindo muito alunos questionarem isso. E o que eu sempre falo, o que eu sempre digo para o meu aluno é: você tem que procurar se imaginar dentro daquela profissão, certo? A gente não tem que pensar só na parte financeira. Se de repente você vai conversar com seu pai, com seus familiares, mas a gente tem sim que pensar na parte financeira. É claro que temos. A gente vive num mundo capitalista. E esse mundo capitalista, vocês sabem muito bem que ele impõe algumas condições, certo? Você ter um acúmulo de bens para você ter uma vida mais tranquila, uma espécie de aposentadoria no final da sua vida. Então você tem que pensar assim na parte financeira. Mas o que eu estou falando é que a gente não deve pensar só na parte financeira. Porque no momento em que você pensa só na parte financeira, de repente você se vê numa situação em que você de repente vai exercer uma profissão em que você não é feliz exercendo essa profissão e, consequentemente, você não a desempenha bem. Se você não desempenha bem, as suas chances de crescimento acabam diminuindo e você acaba sendo um profissional frustrado, você acaba tendo uma vida frustrada nesse aspecto. Então, assim, é interessante a parte financeira? Sim, é claro, mas é interessante que você possa fazer uma acoplagem desses 2 pontos. Que seja algo que me dá prazer em fazer, mas que seja algo que também supre as minhas necessidades financeiras, ok? Acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa questão da escolha profissional. Porque se você pegar qualquer profissão, independente da área, ela vai apresentar pessoas que são muito bem-sucedidas nessa profissão, assim como ela vai apresentar pessoas que não conseguem nem sobreviver financeiramente dessa profissão.
certo? Então, são coisas que a gente tem que refletir. O que eu gosto vai suprir aquilo que eu penso financeiramente para a minha vida, certo? Ou eu posso fazer algo que de repente traga um prazer, mas que também traga essa questão importante financeira, certo? Então a gente vai ver ao longo dessa aula coisas a respeito disso, principalmente nessa situação de onde eu quero estar profissionalmente, certo? Bom, e aí a gente pensa a importância da diversidade. Por que a gente tem isso aqui? Por que o livro, por que o material trouxe esse subtítulo? Porque às vezes a gente ouve, de repente a pessoa fala assim, você não tem esse perfil, você quer ser uma coisa que você aparentemente não nasceu para isso. O que a gente fala, o que a gente entende é que dentro de qualquer área, seja ela escolar, por exemplo, a gente entende que a diversidade é importante. Quando a gente, que é professor, por exemplo, a gente entra numa sala, quanto mais diversificada é a turma, mais ela exige de você, certo? Mais você aprende com essa turma. É importante, e não é somente eu, professor, a gente fala muito disso, a gente falou disso durante as aulas. Quando você tem uma turma bem diversificada, com pensamentos diversificados, você acaba aprendendo mais com essa situação. Então, aí, a importância da diversidade em qualquer ambiente que você vá, seja numa escola. Imagina, quando você pensa em esporte, por exemplo, quando um técnico, né, numa partida de futebol, por exemplo, quando ele troca um jogador, não é sempre que é porque ele está cansado. Pode ser porque ele, apesar de jogar na mesma posição que o outro, ele de repente apresenta um perfil mais agressivo, ou um perfil mais tranquilo, depende das condições do jogo. Olha, onde é que eu estou querendo chegar? Diversidade é importante em qualquer ambiente da sua vida, seja ele num ambiente de estudos, num ambiente escolar, seja ele num ambiente esportivo, que para muitos é também um ambiente profissional, seja ele num ambiente estritamente profissional. As empresas, ultimamente, elas têm requisitado esse tipo de situação, certo? Elas têm requisitado profissionais que apresentem diversidade, exatamente pelo fato de que, quanto mais diversificado é a minha equipe, maior é a capacidade de aprendizagem dessa equipe. Certo? Quais são os pontos básicos quando você pensa na diversidade no ambiente em que você vive? Olha só. Primeiro, aumenta a capacidade de evolução. Se você está num ambiente em que todos têm o mesmo perfil, em que eu não tenho uma grande diversidade, a tendência é que haja uma acomodação das pessoas que estão naquele ambiente. E as empresas, no geral, não querem isso. Elas querem pessoas que estão dispostas ao aprendizado. E quanto mais variado é o ambiente, como eu disse, maior é a tendência de evolução dentro daquilo que a pessoa se dispõe a fazer. Ok? Outra coisa, promove, é claro, o amadurecimento. Certo? No momento em que você passa a conviver com pessoas que são diferentes de você, você passa a respeitar essa pessoa, você passa a amadurecer profissionalmente, você passa a respeitar os seus limites, a buscar novos limites, certo? Você usa o seu colega que é diferente de você como padrão, certo? Como um padrão de melhora. Eu vou procurar fazer igual ele, eu acredito que ele também esteja aprendendo comigo. Então, assim, a gente tem que ter no nosso ambiente de trabalho situações que promovam o nosso amadurecimento, certo? Não é tão raro você ver empresas que estão procurando profissionais que apresentem um certo tempo de serviço, certo? Exatamente por quê? Porque sabe que essa pessoa vai estar mais madura para exercer aquela profissão, ok? Bom, e uma outra situação, como eu acabei de dizer também, estimula o respeito às opiniões e, por isso, promovem essa evolução, esse crescimento, ok? Bom, aí, olha só, quando a gente fala de uma situação profissional, a gente lida muito com essa situação que a gente chama de estresse. Eu achei interessante o que o material trouxe de definição de estresse. Olha só, estresse é uma adaptação requerida à mudança. Então, estresse, ao contrário do que muitos de nós pensamos, não é só aquela coisa de, nossa, isso é estressante. Não, o termo estresse vem de, é uma cobrança, né? Você está passando por uma situação de requisição à mudança. E lidar com mudança, pessoal, nunca é fácil, certo? Quando chega, por exemplo, um professor que exige de você um tipo diferente de trabalho, quando você na sua profissão, você está acostumado a todo dia, chega no trabalho, você faz tal e tal e tal tarefa, você cumpre as suas tarefas que lhe foram passadas e você aprendeu a fazer isso ao longo de uma vida profissional, quando lhe é
atribuído uma função que até então você não fazia, isso é aquilo que a gente fala que tira você do equilíbrio, certo? Tira você do conforto, certo? Então mexe com o seu conforto, mexe com a sua linha de conforto. Então você acaba se incomodando com aquilo. Agora, é claro que aqui eu trouxe inclusive um exemplo de situação de estresse que a gente vem vivendo. Olha só, isso aqui é o que você tinha, isso aqui é o que nós, né? Tanto vocês alunos quanto nós professores tínhamos até 20, 30 dias atrás. Olha só a situação que a gente passou a viver, certo? O que nos obrigou a passar por isso, ó. Hoje você tem, quando você pensa em professores, eu achei interessante porque isso exigiu de mim uma situação nova, ou seja, provocou um estresse na minha carreira, certo? Fez com que eu buscasse coisas que até então nunca tinha feito. Eu estava comentando com a minha esposa, nós aqui, tanto eu quanto ela, somos professores, e é claro, a gente poderia muito bem preparar uma aula com slides para vocês e levar para a sala, mas a gente acaba ficando dentro daquela zona de conforto, de, eu vou chegar em sala, eu vou bater papo com os meninos, eu vou esboçar um esquema no quadro, eu não preciso de slide. Até porque eu lembro, eu já comentei isso com vocês em sala, eu nunca gostei muito de aulas com slide, certo? Dava sono e de repente não é uma coisa que me atraía enquanto aluno. E agora está aqui, eu me vendo numa situação em que estou aqui, né, preparando aulas, tendo que montar slide, tendo que preparar o assunto, ou seja, é uma situação que requereu de mim mudança, coisa que até então eu não pensava, certo? Acabou me fazendo crescer enquanto profissão, ok? Enquanto profissional, desculpa. Olha só, então a gente fala que o estresse, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Quer dizer, quando a cobrança do meio, quando a cobrança no meu meio profissional faz com que eu cresça, ou seja, cara, isso vai ser difícil, isso vai ser complicado de fazer, mas eu sou capaz. Isso vai ser difícil de fazer, mas eu conheço pessoas que sabem, eu posso conversar com pessoas que já fizeram esse papel, já exerceram essa função, então com certeza eu vou crescer profissionalmente. Então quando você pega o estresse, você pode tanto pensar nele como algo positivo, ou seja, algo que vai fazer você crescer, ou algo negativo. Se você já participou de alguma reunião profissional, e acredito que a maioria de vocês já participaram nisso, você sabe muito bem que tem gente que é assim, ele é extremamente negativo, não vai dar certo, não vou fazer. Então ele já se coloca na defensiva, certo? O ponto que ele poderia muito bem falar, poxa, peraí, eu estou aqui com uma ótima oportunidade de crescimento. É aquilo que eu falei da situação atual que a gente está vivendo. Eu com certeza, eu até estou salvando todas essas aulas que eu estou fazendo no PowerPoint, esses slides. Eu não vou, é claro, salvar essa aula para poder passar para os meninos em sala, mas com certeza eu vou usar aulas com esses slides exatamente no ano que vem, quando tudo voltar ao normal, eu vou fazer um tipo de aula que eu não tinha feito até então. Ou seja, promoveu o meu crescimento. Para mim, profissionalmente, ele foi positivo. Ok? Olha só. Então, outra coisa que é interessante é a gente pensar que o estresse, ele pode ser positivo sim, mas ele não pode ser constante. É muito interessante, é muito importante e com uma certa frequência a gente fala isso em sala. É muito importante que você não tenha essa rotina o tempo todo estressante. É muito importante que você tenha consciência da importância de momentos de lazer, certo? Porque se você fica nessa rotina de estresse, de cobrança o tempo todo, olha o que vai acontecer. Você acaba ficando numa situação em que aí acaba se tornando com certeza negativo para você. Aí você acaba tendo, inclusive, a possibilidade de desenvolver problemas de saúde em função disso. Então, sempre é importante, estresse é importante, cobrança é importante, sim. É importante porque promove o seu crescimento, sim. Mas é muito importante também que você saiba quando parar. É muito importante, pessoal, que você tenha momentos na sua vida que eu chamo de momentos de lazer. E lazer nós sabemos muito bem que não tem um padrão. Certo? Aqui eu coloquei uma imagem aqui de um grupo de pessoas felizes com animais, aparentemente numa praia, mas poderia muito bem ser num jardim, poderia ser muito bem com a família, com a sua família. É importante que você tenha essa preocupação aqui. Ó. À medida que vocês, no ano que vem, passarem pelo vestibular, que vocês entrarem numa faculdade, que vocês começarem a ter que lidar com uma situação de um curso universitário que vai cobrar muito de vocês e de repente ter que associar essa graduação sua com
a sua área profissional, você tem, né, no seu dia a dia, você tem que se preocupar com o seu lazer, certo? Exatamente para que, inclusive, você não tenha problemas de saúde, ok? Bom, olha só. Como amenizar os efeitos do estresse? O que eu faço para evitar que o estresse seja prejudicial, né? Que eu tenha problemas de saúde, por exemplo, com relação a esse estresse que é constante? Olha só. Primeiro, se preocupar com o seu sono. Vocês me conhecem muito bem, eu tive até alunos, alguns anos atrás, que falaram assim, que aquele item lá da ficha de ocorrência que lida, né, que fala sobre a questão do sono em sala de aula, dormindo em sala de aula, então tem que levar a ocorrência, falaram até que era coisa minha. Não foi coisa minha, mas você sabe muito bem a minha preocupação que eu tenho é com sono, certo? Pessoal, é indispensável que você tenha 8 horas de sono por dia, certo? Para você amenizar os efeitos do estresse, é indispensável que você durma pelo menos 8 horas por dia. Cada um tem um relógio biológico, eu consigo dormir menos que isso e ter uma vida saudável. Sim, existem exceções, mas via de regra, no geral, 8 horas é o ideal, certo? Então, controle o seu sono. Outra situação que é interessante, prática de atividade física, muito importante isso, certo? Independente do tipo de atividade, seja numa academia, seja aulas de dança, seja, sei lá, andar de bicicleta, que você tenha momentos em que você pratica atividade física. Biologicamente é saudável, certo? A gente sabe muito bem que a sua musculatura melhora, a sua condição respiratória melhora, a produção de hormônios de importância para a nossa vida, né, aumenta essa produção. Então, a prática de atividade física, pessoal, é importantíssimo para amenizar os efeitos do estresse. Uma outra situação, tá? Uma outra situação é exatamente você, e também isso aqui não tem um padrão, é você ter alguém para se abrir, ter alguém com quem conversar, certo? Então, assim, que seja, de repente, você ter um relacionamento, que seja um namorado, que seja uma namorada, que seja um esposo, que seja uma pessoa, um amigo, uma pessoa da igreja. É importante que você tenha alguém que você confie, certo? Que você possa expressar o que você sente, expressar o que você pensa a respeito daquilo que está te incomodando. E às vezes nem alguém que te dê conselho, às vezes alguém que simplesmente possa te ouvir. É uma situação bem interessante que o material de vocês trouxe à tona, que eu também, é claro, achei que é conveniente falar. E aí, olha só, existem algumas coisas que algumas outras pessoas fazem, né? Por exemplo, aqui você tem uma situação de relaxamento, a prática de yoga ou coisa assim, tá? Bom, fatores que influenciam em suas decisões profissionais. Então, assim, para aqueles que estavam esperando que o material trouxesse, olha, você tem tal altura, você tem tal perfil de saúde, então exerça tal profissão. Não, existem alguns fatores que influenciam na sua decisão profissional, certo? Olha só. Primeiro, habilidades. É claro, pessoal, você tem que pensar que para você exercer uma profissão, você tem que ter habilidade para a mesma, certo? Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, sei lá, não gosta da ideia de um ambiente hospitalar, por exemplo, né, certo? Ou você não gosta da ideia de um ambiente de doméstico, ou se você não gosta do ambiente da construção civil. Quer dizer, você tem que pensar quais são as suas habilidades, certo? O que você se sente bem em fazer, o que você consegue exercer bem em fazer. Segundo, entenda uma coisa. As habilidades que você porta, que você tem, elas dependem de alguns fatores. O primeiro algumas habilidades suas, você já nasce com elas, é genético, certo? Então, existem pessoas que, ao nascer, elas já trazem, na sua carga genética, elas já trazem algumas capacidades, algumas habilidades, certo? Deixa eu mudar eu aqui de posição de novo. Segundo, estímulo, certo? Está provado, a ciência já comprovou isso, que quanto mais você estimula uma criança, mais habilidades ela vai ter. Então, quando você pensa numa família em que a criança ela foi estimulada, em que você conversou com essa criança o tempo todo, você apresentou materiais para ela o tempo todo, você apresentou situações, você, na medida do possível, é claro, você esteve com essa criança te acompanhando na execução de algumas funções, que sejam domésticas, que sejam profissionais. Quanto mais você estimula uma criança, certo? Maior o número de habilidades que essa criança vai desenvolver quando adolescente e quando adulto,
certo? Então, as suas habilidades dependem basicamente de 2 fatores. Depende da sua genética e depende também dos estímulos pelos quais você passou, ok? Bom, e aí você tem a definição de competência, certo? As várias habilidades que você desenvolve te dão condições de exercer determinada profissão, ou seja, você é competente para exercer, para trabalhar dentro daquela área, ok? Bom, outra coisa que é interessante, né, que tem a ver com a sua escolha profissional, são as suas preferências. Quer dizer, eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar com manutenção de veículos e máquinas, eu sou uma pessoa que gosto desse ambiente, eu gosto de frequentar oficinas mecânicas, eu gosto de ficar observando, ou eu sou do tipo que procuro, por exemplo, uma oficina mecânica, ou procuro uma concessionária e vou lá e entrego para o técnico e ele se vira, certo? Então, eu gosto dessa situação, eu gosto desse ambiente de mercado, de comércio, certo? É uma situação que me chama a atenção, eu sou uma pessoa que tem um bom diálogo, eu teria um bom diálogo com a minha clientela. Se eu gosto de lidar com comércio, eu gosto de lidar com comércio de alimentos, com comércio de máquinas agrícolas, com comércio de veículos, certo? Então, quer dizer, que tipo de preferência eu tenho? Olha só, ou eu gosto, por exemplo, de lidar com o ambiente logístico. Não, eu gosto mesmo é de administrar a logística, eu gosto mesmo é de trabalhar gerenciando uma transportadora, ou como conferente de mercadoria, certo? Então, assim, é outra preferência. Não, eu gosto de um ambiente hospitalar. A gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que, ao frequentar esse tipo de ambiente aqui, a gente já comentou isso em sala, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que não gostam de lidar com situações em que você tem famílias sofrendo, em que você tem a infelicidade de ver, né, uma vida se perdendo, certo? Ou não, eu gosto sim, eu gosto de estar lidando com vidas porque eu sou uma pessoa que gosto de perceber que eu fiz acontecer, que eu fiz uma vida se recuperar, ou eu gosto da alegria de ver uma família, né, recebendo o seu ente querido de volta. Então, quer dizer, é uma situação que você tem que se imaginar dentro dela. Não, eu gosto mesmo de sala de aula, do ambiente de sala de aula. Existem professores, certo? A maioria deles, aliás, a maioria dos profissionais bem-sucedidos são assim, estão aqui, pessoal, porque gostam, certo? Tem dificuldade? Sim. Se você pensar a nossa realidade de sala de aula hoje, vamos pensar na nossa realidade de colégio militar. O que nós temos de realidade hoje? Uma sala de aula com 40, 45 alunos, certo? Muitos estão ali sem interesse em estudar, muitos estão ali com problemas diversos, pessoais, familiares, que trazem para a sala de aula e a gente acaba tendo que lidar com isso. É uma situação estressante? É uma situação que exige da gente? Sim. Então, mas quem está ali gosta, e eu já falei isso para vocês algumas vezes, quem está ali gosta da ideia de pensar que, poxa, eu contribuí para aquele aluno que quis fazer ciências biológicas, aquele aluno que fez biologia, aquele aluno que fez medicina, aquele aluno que fez enfermagem, é um aluno que fez por quê? Porque eu contribuí, ele teve prazer em assistir as minhas aulas e acabou indo para essa área que é minha. Isso não tem preço, entendeu? Isso é impagável para nós. A gente tem prazer em ver a evolução do outro, certo? A gente gosta desse ambiente, ok? Um outro ambiente, claro, não poderia ser deixado de lado, olha só. O fato de você ter preferência por lidar em ambientes com pessoas que estão lidando, por exemplo, com o cultivo de alimentos. O meu prazer é saber que eu estou atuando numa área em que eu estou alimentando pessoas. Ou melhor, a gente poderia colocar de uma maneira mais geral aqui, olha só. Eu gosto desse ambiente rural ou eu gosto desse ambiente urbano? Certo? Será que eu profissionalmente me sentiria melhor nesse ambiente aqui ou nesse ambiente? Ok? São situações em que a gente tem que pensar. Olha só. Outro detalhe que é interessante para a gente. Interesse em aperfeiçoamento. Ora, pessoal, imagina você numa situação em que você exerce uma profissão que você nunca sonhou em tê-la, você exerce uma profissão que você entrou nela porque alguém falou que você tinha que entrar ou porque você pensou que daria mais dinheiro, só que de repente você se vê numa situação em que se você não se aperfeiçoa, ou seja, se você não busca fazer um mestrado, um doutorado, se você não busca um aperfeiçoamento profissional, você acaba ficando fora do mercado. Você acaba ficando fora das exigências do mercado.
Ou seja, entenda que a profissão que você escolher, você vai ter que, além de exercer essa profissão, você vai ter que procurar o tempo todo se aperfeiçoar. E não é fácil você procurar o aperfeiçoamento seu se você está fazendo uma coisa que você não gosta, certo? Olha só, eu gosto de estudar, eu gosto de ir a campo, de entender o que está acontecendo, certo? Olha só, pensa aqui, ó, você vai lá, faz uma faculdade, você percebe que ao fazer a graduação isso não te deu capacidade de entrar no mercado de trabalho, então você acaba tendo que fazer uma especialização, tendo que fazer um mestrado, tendo que fazer um doutorado. Tudo isso, pessoal, é extremamente prazeroso se você está exercendo uma profissão que você gosta. Porque se você exerce uma profissão, se você fez um curso que não é aquilo que era para você fazer uma especialização, pessoal, fazer um mestrado, fazer um doutorado, se torna muito complicado. Certo? Para você não é uma coisa fácil. Ao passo que quando você faz uma coisa que te dá prazer, você acaba, de repente você ou falar assim, ó, nossa, o fulano tem 2 mestrados, tem 3 mestrados. Ele não precisava disso. Financeiramente ele não precisava disso. Fez por quê? Porque ele sente prazer em se aperfeiçoar naquilo que ele faz. Então essa também é uma coisa muito importante. Se você faz algo que você não gosta, você tende a não conseguir se especializar. Ok? Bom, e aí, claro que uma outra coisa que você tem que pensar são os objetos de trabalho. Quer dizer, com o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar num laboratório de análises clínicas, mas eu passo mal sempre que eu vejo sangue. Talvez não seja essa a sua área, certo? Quer dizer, o que eu vou fazer? Não, que tipo de instrumento, que tipo de objeto, de instrumento de trabalho eu vou ter que usar, certo? Eu vou lidar com giz, eu vou lidar com pincel, eu vou lidar com aulas de PowerPoint, certo? Eu vou lidar com a minha voz, eu tenho voz para isso, certo? Eu conheço, por exemplo, profissionais da educação que tiveram que ser afastados, que ter que ser desviado do cargo de professor, porque simplesmente, fisicamente, ele não conseguiu, certo? Ele não tinha, é um problema que a gente acha que ninguém tem, né? Poxa, tá, mas se eu trabalho, por exemplo, com 30, 40 horas por semana, eu tenho que ter o meu instrumento de trabalho, um deles, é claro, é a minha voz, certo? Olha só, eu posso, por exemplo, de repente, o meu instrumento é algo que me faz mal, certo? É algo que eu tenho que usar uma série de instrumentos que eu não gostaria de estar usando isso, certo? Olha só, aqui você tem um que é o sonho de muita gente, né? Não de todos, nós sabemos disso, mas é interessante observar, é interessante pensar no que eu vou usar, certo? Aqui você tem a imagem de uma pessoa no campo, e às vezes a gente fala assim, não, esse negócio de trabalhar no campo, pessoal, você tem aqui às vezes pessoas que trabalham, olha só, aparentemente você tem uma pessoa aqui, né, lidando com informática, lidando com informação, no ambiente rural, certo? O instrumento dele é esse, certo? Ele está aqui trabalhando num ambiente que gosta, certo? E exercendo uma profissão que provavelmente ele escolheu, que gosta, tá? Então, quer dizer, a gente tem que pensar assim, que tipo de instrumento de trabalho eu vou usar, certo? Quais são as ferramentas que eu vou usar no meu trabalho? Ambiente de trabalho, horas por dia. Eu achei super interessante isso aqui, ó. Olha só, qual é o ambiente que eu vou estar? Eu, quando eu fiz minha graduação, eu sabia, né, principalmente quando eu estava terminando minha graduação, até porque eu já trabalhava há algum tempo dentro de sala de aula, eu sabia que para o resto da minha vida eu ia lidar com esse ambiente, certo? Com ambientes de aluno de ensino médio ou talvez de ensino superior, ambientes com pessoas expressando dúvidas, com pessoas expressando problemas, certo? Ambientes, eu iria, até para ter uma situação financeira ideal, eu teria sim que ficar mais de 40 horas por semana dentro de sala de aula, certo? Lidando com todos os problemas da minha profissão. Então a gente tem que pensar o nosso ambiente de trabalho, o quanto de hora eu vou me dedicar. Olha só, imagina você num ambiente desses aqui, ó. Imagina você ficando 8, 10 horas num ambiente desse, frente a um computador, frente a um telão, analisando o mercado, certo? Esse é um ambiente, para mim, suportável? Para muitos, não, certo? Para muitos isso aqui seria o ó. Mas é porque dá dinheiro. Sim, mas você vai suportar? Você vai suportar esse ambiente de trabalho tantas horas por dia, o resto da sua vida, certo? Você vai suportar aqui, imagina você, por exemplo, como um profissional na área de uma UTI, certo? Você vai suportar presenciar o sofrimento dos outros a todo momento, mortes quase que diárias,
Você vai conseguir, é claro, mas não tem prazer nenhum, professor? Claro que tem. Você vai ter o prazer de ver várias pessoas se recuperando, você vai ter o prazer, a satisfação, né, a sensação de agradecimento dos familiares, mas tem. O que eu quero que vocês entendam com essas situações, é claro que eu não estou apresentando todas, o que eu quero que vocês entendam é que todas as profissões, elas apresentam pontos positivos e pontos negativos. Lembra que eu falei em sala? O que você tem que fazer é o quê? É colocar na balança, certo? É balancear aquilo que eu acho que para mim é positivo e aquilo que eu acho que para mim é negativo. O que pesou mais? Não, eu consigo suportar os pontos negativos exatamente pelos vários pontos positivos que para mim existem, certo? Então pensa no ambiente. Não, eu não gosto desse tipo de ambiente, eu gosto de um ambiente rural. Eu quero ser um pecuarista, certo? Eu quero ser um técnico veterinário, alguma coisa, alguém que faça um curso superior em veterinária, zootecnia, alguma coisa assim, certo? Ou não, eu gosto de lidar com pessoas de forma individual. Aqui a apresentação de uma pessoa, provavelmente um profissional da área de direito, certo? Alguém que está atendendo alguém com problema, alguém que vai lidar com ambiente tribunal ou coisa do tipo. Ou não, certo? Eu quero trabalhar num ambiente mais popular, certo? Um ambiente em que eu possa ver pessoas, em que eu possa lidar com algo que seja mais ligado a lazer, certo? Então, quer dizer, qual é o ambiente que você quer para você, ok? Ou a gente pode dividir assim também, ó. Qual é o setor da economia que eu vou trabalhar, certo? Claro que eu tive que ter uma ajudinha da minha esposa aqui, né? Quando a gente fala de setores da economia, vocês da geografia sabem muito bem, né, que você tem o setor primário. O que seria setor primário? Quando você fala de agricultura e pecuária, certo? Você trabalha com produção, certo? Agricultura, pecuária, ou então extrativismo, certo? É um setor da economia que eu gostaria de trabalhar, certo? Dentro desse setor, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar com gado leiteiro, eu gostaria de trabalhar com gado de corte, eu gostaria de trabalhar com lavouras ou coisa do tipo, certo? Qual o setor da economia? Se é primário, qual a área? Certo? Se é secundário, olha só, o que seria secundário? Está falando das indústrias. Eu quero trabalhar na área da indústria, eu quero trabalhar no setor secundário da economia, certo? Ou na área de construção civil, certo? Que seria também um setor secundário. Ou então um setor terciário, na área de comércio, certo? Na área de serviço, certo? Quer dizer, qual a área da economia que eu quero atuar? É uma outra coisa que você pode também analisar. E aí você tem o ramo, né? Quer dizer, qual a área dentro do setor? Não, eu quero trabalhar dentro do setor da indústria, mas indústria de quê? Indústria de alimentos, indústria de maquinários, indústria de veículos, certo? Quer dizer, você pode estar pensando em que área que você quer trabalhar, certo? Qual é o ramo dentro da área? Eu quero trabalhar no ramo primário da economia, o ramo secundário e assim por diante. Ok? Bom, é claro que tem uma coisa que a gente sempre fala, a gente não pode, pessoal, a gente não pode esquecer o que a gente chama de valores. Eu encontrei aqui uma tabela que trata desse assunto, olha só. A gente fala que valores são os princípios que regem a nossa conduta, certo? Quer dizer, o que eu trago de princípios familiares, religiosos, o que a sociedade fez na criação dos meus princípios. Aí eu achei interessante, olha só, princípios que regem nossa conduta. Eu coloquei aqui uma tabela, deixa eu de novo me localizar aqui. Olha só, existem dois termos que são interessantes para a gente estar analisando aqui nessa aula, olha só. O que é ético? O que é moral? Eu quero só fazer uma leitura com vocês desse quadro comparativo aqui, olha só. A ética, ela lida com o certo e o errado. Observem que quando se trata de moral, lida com o certo e o errado. Poxa, então não tem nada de diferente. Modo social de agir. Quando se trata de ética, a gente age de maneira, quer dizer, aquilo que a sociedade impõe, aquilo que a sociedade acha que é o correto, certo? Olha só, implica o quê, então? Implica no consenso e na decisão da sociedade. Olha que aqui nós temos uma primeira diferença, olha só. Modo pessoal de agir. Aqui você está pensando no certo e errado, mas pensando no pessoal. Aqui o certo e errado, mas no modo social. Ou seja, olha só, é adquirida e formada ao longo da vida por experiências. É aquilo quando a gente fala assim, ó, eu até anotei algumas coisinhas aqui, eu não quis colocar em slide, mas olha só, quando você vai exercer uma profissão,
o que é ético e o que é moral, certo? Quando a gente pensa em sociedade, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos, olha só. Eu vou trabalhar na construção de uma hidrelétrica. É ético, ou seja, a sociedade ela autoriza que isso seja feito. Se você pensar, as leis, elas existem para isso. Então, quando uma grande empresa vai construir uma hidrelétrica, por exemplo, ela teve toda uma série de autorizações. Teve a justiça autorizou, certo? Teve o pagamento de áreas que seriam cobertas pelo lago da usina hidrelétrica, etc, etc. Ou seja, é ético? É ético. É uma coisa, eu estou fazendo algo que é certo perante a sociedade. Agora, de repente, se você se torna o engenheiro responsável por aquela, se você é indicado, né, para ser o engenheiro responsável por aquela obra, será que é moral? É ético, mas vai ser moral? Aí eu penso assim, eu quero colocar vocês aqui para refletirem a respeito. Aí você começa a pensar na quantidade de famílias que terão suas casas, que perderão suas casas, na quantidade de pequenos proprietários de fazenda que perderão os seus sítios, na quantidade de vida que se perde, né, de vida vegetal e animal. De repente você foi criado, você foi formado, né, a se preocupar com isso. Quer dizer, uma coisa que é ético, mas não é moral. Ou seja, eu sou autorizado pela sociedade a exercer aquilo, mas a minha moral não deixa. Eu estava conversando com a minha esposa e citei esse assunto, ela pegou e citou alguns outros para mim. Olha só, quando você pensa, por exemplo, na construção de shoppings aqui em Goiânia. Shoppings foram construídos aqui em áreas de APP, áreas de preservação permanente. Claro que aquilo ali foi autorizado por alguém, a prefeitura autorizou, a justiça autorizou, certo? É ético? É ético. A sociedade autorizou aquilo, mas é moral? Quer dizer, quando você pensa que aquilo vai trazer um dano maior para a própria sociedade, aquilo pode provocar uma enchente, aquilo pode provocar um problema com relação à oferta de água, poluição da água, etc, etc. De repente, eu não concordo com isso. É ético, mas não é moral, certo? No geral, quando a gente pensa em capitalismo, de novo, a gente acaba tendo que falar daquilo que a gente chama de balanceamento, né? Você tem que balançar no seu eu, aí, no seu interior, o que é ético e o que é também moral. Certo? O que a sociedade permita que aconteça, mas que eu também, dentro dos meus princípios que foram implantados quando eu conversei com os meus avós, quando eu conversei com meus professores, quando eu conversei com meus pais, o que seria moral também, certo? Olha só, normas e regras sociais, quando a gente pensa em ética, é guiado pela cultura e pela sociedade. Normas e regras pessoais, é guiado pela consciência. É interessante que você pense nisso. Ora, por que eu estou falando disso agora para vocês? Por que eu dei ênfase a esse assunto? Para que você pense, quando você for exercer a sua profissão, pessoal, que você pense, isso é moral? Certo? Os princípios que eu trago comigo, aquilo que eu aprendi na igreja que eu frequentei, aquilo que eu aprendi na família que eu tive, sabe? Aquilo está dentro dos meus padrões? Ou será que conta só a parte financeira? Certo? Porque quando você pensa aqui no coletivo, ética se constrói a partir do consenso de várias morais. Individual é o que fundamenta a sua ética, ou seja, a sua moral vai fundamentar a sua ética. Então pensa nisso, tá? É uma coisa muito importante, independente de qual profissão você vai exercer, certo? Tá? Aquilo que é ético tem que ser também para você moral, ok? Bom, olha só. Até porque, só para fechar, é interessante que você pense em qual o legado que eu vou deixar, que você vai deixar para as gerações futuras. Olha só, qual é a chave do planeta que eu vou deixar para o meu filho? Você já parou para pensar nisso? Será que os seus netos, baseado naquilo que você fez, será que eles receberão o que é justo? Será que eles vão ter acesso àquilo que você teve? Certo? Porque o que a gente vê, infelizmente, é o quê? É um grupo de pessoas só pensando na destruição de tudo. Certo? Quer dizer, é esse o planeta que eu quero deixar para meus filhos? É esse o ambiente que eu quero deixar para eles? Tá? Olha só, eu achei essa imagem aqui, ela não está muito nítida, mas é a construção civil. Olha só como uma mesma situação ela é vista de maneira diferente. Aqui você tem duas pessoas, olha só, é a construção civil, quer dizer, é uma coisa que está promovendo a evolução, certo? O progresso.
Mas olha só o que isso pode, não quer dizer que vai sempre, tá? Mas olha o que isso vai gerar. Olha o ponto de vista de outro grupo de pessoas, olha só. É a destruição, você viu? Tá? Observem o que ambiente que eu quero deixar para os meus descendentes, ok? Tá? Só para reflexão. Ou será que você conseguiria preservar um pouco mais daquilo que você tem? Ok? Então é isso, pessoal, olha só. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei exatamente o tempo que nós gastamos nessa aula, mas é aquela sugestão do início, tá? Tchau, tchau e até mais. Só desculpa, um detalhe. Eu estou vendo se semana que vem, na verdade para vocês vai ser na outra semana, porque eu espero que vocês, dividindo isso aqui em 2 momentos, aqui vai equivaler a aula de semana que vem e da outra semana. Ou talvez dessa semana e da semana que vem. Eu vou disponibilizar no momento oportuno um momento para a gente compartilhar dúvidas, né, ou opiniões sobre essa aula, ok? Então, é isso. Tchau, tchau.